De Fla-Flu com chuva, dá para perceber na lente do Globocop, né? Mas nós estamos aqui com o Globocop no ar e com a emoção correndo solta na Globo. Delson Fernando Freitas da Silva apita, ele vem do Pará. O assistente 1 é o Marcelo Barisson, do Rio Grande do Sul. 2, o José Antônio Chaves Franco Filho, também do Rio Grande do Sul. Na linha de fundo nós temos o Wagner do Nascimento Magalhães do Rio e o Rodrigo Nunes de Sá, também do quadro da Federação Carioca. Estevão Trindade é o quarto árbitro. Tá tudo pronto para começar. Carlos Gil e Guilherme Marques ali à beira do campo. Alô, Gil, boa tarde. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. Conversei agora há pouco com o Vanderlei Luxemburgo. Ele tentou fazer mistério, fechou treino, acabou escalando o Luiz Antônio, que era o mais esperado. E ele disse que o Márcio Araújo vai jogar um pouquinho mais recuado para liberar o Luiz Antônio, que tem mais saída de bola, mais versatilidade no meio de campo. Muito boa tarde para você, Luiz. Boa tarde a todo mundo aí ligado na Globo. Pois é, o Fluminense que vem aí de uma derrota, aqui o discurso é um só. Uma vitória num clássico pode dar um ânimo para tentar voltar ao G4. Cristóvão Borges pede muita atenção no contra-ataque rápido do Flamengo, Luiz. Homenagem póstuma a Francisco Moreira, seu Francisco, ex-diretor do futebol master do Flamengo, do Fluminense, foi conselheiro, um sócio histórico realmente do Fluminense. Esse minuto de silêncio respeitado, em homenagem póstuma ao seu Francisco Moreira. A imagem do Globocop mostrando lá do alto os últimos preparativos. O abraço dos dois técnicos é sempre um momento bacana. Ou seja, a confraternização. Aqui é um jogo limpo, né? Bola rola, são adversários, mas acima de tudo são grandes artistas do esporte brasileiro para fazer um grande espetáculo no Maracanã. Autoriza Delson Fernando Freitas da Silva. Bola rolando no Maracanã. É mais um Fla-Flu, 102 anos de muita história. Vai jogando o Flamengo nesse comecinho de jogo. Eu tô aqui com o Júnior, com o Juninho Pernambucano, que já participaram no campo virtual. Estou também com o Paulo César de Oliveira, nosso comentarista de arbitragem. Na medida que o jogo for permitindo, eu vou fazendo contato com eles. Cavalieri dá um chutão lá para o ataque. Leonardo Moura chega dominando com estilo. Aí tenta botar na ponta direita para Luiz Antônio, substituindo o Canteiros. Tentou o cruzamento, vai o Henrique. Se antecipou o Eduardo da Silva e jogou pela lateral. Luiz Antônio substituindo o Canteiros. Ele tem uma vocação de jogar mais do lado direito. Parece que, pelo menos no primeiro lance, essa vocação está sendo respeitada pelo técnico Luxemburgo. E agora a primeira falta marcada sobre o Márcio Araújo. Delson Fernandes Freitas, do quadro da Federação Paraense de Futebol. Bom, deixa eu começar aqui, tocando a bola com os nossos comentaristas. Bom, Júnior, ninguém jogou mais que o Júnior. 48 vezes. Fla-Flu sabe muito bem o que isso representa. Sua expectativa para o jogão desta tarde, Júnior? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Pelo momento, Luiz, o Fluminense tem um pouco mais de pressão, né? Pela qualidade, pelo investimento, pelos objetivos. O Flamengo está um pouco mais tranquilo, principalmente pela campanha, até certo ponto inesperado, em função do início do Brasileiro. Mas o Fla-Flu sabe como é que é, Luiz, é jogo aberto o tempo todo. Vai jogando o Fluminense com o Carlinhos de volta ao time titular do Fluminense. Botou na esquerda, a bola é boa para o Cícero, tentou o cruzamento. Jogou o Cáceres ajudando, cortando. Bola volta, vai Conca, briga pela posse de bola. Luiz Antônio saiu jogando com o Chicão. E agora a vez de novo do Valência se apresentar e de cabeça tocar para a lateral. Juninho Pernambucano é mais um comentarista Globo nesta tarde de clássico no Maracanã. Jogou tantos e tantos clássicos, né, Juninho? Ou seja, para Flamengo e Fluminense, para Flamengo e Vasco, para Vasco e Botafogo, clássico tem sempre esses componentes especiais. Alô, Juninho, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Clássico é aquele jogo que todo jogador gosta de ter uma oportunidade de participar. E muitas vezes alguém brilha e fica marcado pro resto da vida na memória dos torcedores. Eu concordo com o Júnior, o Fluminense tecnicamente é um time melhor. Vai lá, Luiz. Márcio Araújo, se manda o Everton, Alexandre deixou, sobrou pro Everton, a chance, bateu Cavalieri! Primeira grande defesa do Fla-Flu, primeiro grande lance de ataque. Aí o Everton trouxe pro pé direito, fez o levantamento, Carlinhos tirou, bola voltou no Luiz Antônio, mas Wagner estava atento para fazer o corte. Aí sai jogando pro Fluminense, o levantamento pro Cícero. Olha o Cáceres, subiu, Cícero domina. Cáceres com seu jeito todo peculiar, às vezes exagera, já tomou um monte de cartões. Muita gente achava que ele poderia estar suspenso para hoje, mas é que no Flamengo e Botafogo ele tomou um amarelo, depois tomou um segundo e foi expulso. Daí houve a confusão da contagem dos cartões, mas ele está liberado para jogar. Completando, Juninho. Então é isso, Luiz. O Fluminense tecnicamente
na tabela está melhor colocado, mas o Flamengo vive um momento especial também, tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. Fluminense jogando com o Conca. Na esquerda é Carlinhos quem recebe. De novo no Conca. Carlinhos tenta a infiltração ali pela esquerda, vai Leonardo Moura, o capitão do Flamengo domina. 496 jogos com a camisa rubro-negra, o Leonardo Moura. Alexandre tentou um toque de cabeça no meio ali, Eduardo da Silva foi, caiu com o Valência. O colombiano já se levantou, Eduardo também, a bola ficou com o Wagner. Wagner para Carlinhos. Carlinhos tem o Fred se movimentando, se apresenta. Quando o Fred sai, um outro jogador ocupa aquele espaço, foi o Cícero, olha onde ele está. Cícero tentou para o Fred, chega Chicão cortando. Aí sai jogando na esquerda, Everton. Levantamento para Alexandro, lá na ponta direita. Aí chega o Alec Gol. Saiu com bola e tudo o Alexandre. Paulo César de Oliveira, arbitragem do Delson do Freitas. Ele é aspirante, né, ao quadro da FIFA. Boa tarde, Paulo César. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. O Delson, 33, aspirante ao quadro da FIFA, faz hoje o 11º jogo no campeonato. Entrou nessa partida para substituir o Anderson Daronco, que já havia apitado o jogo do Flamengo na última quarta-feira, e a comissão de arbitragem fez um novo sorteio. E a expectativa hoje é de um bom trabalho do Delson. O jogo correr. Nós temos uma média de 30 faltas no campeonato e nos 10 jogos que ele apitou, a média foi de apenas 26 faltas. Portanto, teremos um jogo que vai fluir bastante hoje aqui. É uma característica aí do Delson, que é um dos principais testes físicos da arbitragem brasileira. Luiz. Oi, Gil. Oi, Luiz, você falou agora há pouco sobre o Cáceres, né? Ele não estava pendurado na partida contra o Palmeiras, mas hoje está porque levou o amarelo, o segundo cartão naquela partida. Além dele, o Luiz Antônio e o Alexandre em campo também estão pendurados do lado do Flamengo. E o Mugni que está no banco. O Mugni não foi relacionado na quarta-feira, sentiu dores musculares, mas já se recuperou e hoje está à disposição do Vanderlei. Já pintou a primeira bolinha aí na tela da Globo, um domingo de clássicos pelo Brasil. E olha, no Bavi, Chiesa abre o placar para o Bahia. 0 para o Vitória, 1 para o Bahia. O jogo está acontecendo na Fonte Nova. Os dois times acordaram, Vitória concordou em levar os dois clássicos para a Fonte Nova. Tem uma divisão lá diferente só na questão da renda, né? Como antigamente, 60, renda e público, né? 60 contra 40. Bahia tem direito a 60% dos ingressos e o Vitória 40%. Hoje nós temos também Corinthians e São Paulo, Cruzeiro e Atlético. São 4 grandes clássicos do futebol brasileiro na tarde desse domingo. A jogada é o Fluminense com o Carlinhos. Aí já se apresenta o Cícero. Bola curtinha mais atrás para Valência. Outra vez a bolinha da Arda Gra. Que legal, rapaz. Começa quente o domingo de clássicos. E olha, gol no Clássico Paulista. Souza abre o placar para o São Paulo, lá no Itaquerão, na Arena Corinthians. Corinthians 0, São Paulo 1. São Paulo que encostou no Cruzeiro, mas no meio de semana viu a distância aumentar de novo, né? Aí jogando o Fluminense. O Fluminense, por sua vez, tanto voltar ali e ficar bem pertinho do G4. O Flamengo no meio da tabela, pensando em que vai ficar. Aí vem o Conca, fez o levantamento muito forte, saindo tranquilo o Paulo Vitor. Essa parte que você está vendo do gramado, ela foi replantada anteontem. Essa grama bermuda, ela permite esse tipo de replantio e a utilização quase que imediatamente, né? Um pouco diferente. Está marcado um impedimento pelo ataque do Flamengo. O Bandeirinha já levantou ali o instrumento. Então tá tudo legal em relação à qualidade da grama. Eu sempre, aí mais uma vez, a câmera do impedimento mostrando a posição lá. Uma bola longa, às vezes não é fácil não pro Bandeirinha, né, Paulo César, quando é muito passe, né? Não é fácil porque ele tem que observar o posicionamento do jogador e a saída da bola. Mas ele acertou no lance. Então tá tudo bem com o gramado Maracanã, que é dos estádios utilizados no Brasil, aquele que recebe o maior número de jogos. Os 3 times grandes do Rio na Série A jogam como mandantes aqui no Maracanã. Tentou a jogada do Cícero pelo meio, a bola vai ficando no Luiz Antônio, os gols vão acontecendo. É um domingo que promete fortes emoções para a galera de todo o Brasil. Leonardo Moura faz o levantamento lá na esquerda, a bola foi boa. Tentou chegar para fazer o domínio, Eduardo da Silva, a bola escapou um pouquinho, ele foi, evitou a saída pela linha de lado. Aí o Eduardo tentou a jogada mais à frente para o João Paulo. Vai tentar chegar cruzando, não deu, foi travada, certa. O Valência tá ligado, o colombiano botou para a lateral. O carrinho é sempre um risco, mas ele estava no tempo da jogada. João Paulo de novo, tentou para o Alexandre. Aí Diego Cavalieri, segundo andar, tranquilo o goleiro do Fluminense para ficar com a posse de bola. Então o clássico rolando na tarde do seu domingo. Além dos clássicos, nós temos Sport e Curitiba. Jogo muito importante, o Sport está olhando para o lado da tabela e o Coritiba
escapou da zona do rebaixamento na rodada de meio de semana, está buscando pontos para se firmar fora da zona do rebaixamento. Luiz, o Cícero, que tem o costume de jogar mais pelo lado direito, talvez hoje jogue mais pelo lado esquerdo, deixando o Wagner do outro lado para ajudar na marcação. Ou então muita movimentação também, né? Eles trocam de posição. Isso, porque o Wagner já chegou aqui agora até onde? Bem aqui na nossa frente. Olha a bolinha aí de novo. Frenética a bolinha. Bolinha também gosta de domingo de clássicos. Legal, os gols vão acontecendo. Você vai curtindo tudo na Globo. Show do intervalo vai trazer os gols, os lances mais bacanas deste domingo de clássicos. O Vitória empatar. Um para o Vitória, um também para o Bahia. O Vitória que está na última posição do campeonato. O Bahia na expectativa de deixar a zona do rebaixamento, né? O empate vai ficando fora da zona do rebaixamento. Aí a chegada do Valência. Ele toca na esquerda ali para o Carlinhos. Carlinhos tentou para o Wagner. Wagner protege, de novo no Carlinhos. Carlinhos domina, vai para cima da marcação do Chicão. Olha o Fred, ele tentou direto, que bola perigosa, Paulo Vitor! Tentou direto, foi uma força de expressão aqui da narração. O Carlinhos acho que foi cruzar e acabou virando isso aí, olha que perigo. A ideia era o Fred, né, que vinha fechando ali no primeiro poste. Estava atento o Paulo Vitor, nossa microcâmera colocada lá dentro do gol. Aí escanteia o Fluminense. Olha, Cadu fez o gol do Vitória, empatando o clássico lá na Bahia. São Paulo vai ganhando do Corinthians por 1-0, o gol do volante Souza. Aqui tem escanteio o Fluminense, você vê os dois zagueiros, o Henrique e o Elivelton. O Elivelton salta muito, o Henrique é mais alto, dá para perceber pela imagem. Vai lá o Conca para fazer a cobrança. Jogadores do Fluminense estão praticamente todos na altura do pênalti. Olha o levantamento, que bola perigosa, subiu para fazer o corte o Cáceres. A volta, vai sobrar para marcação do impedimento. O Cícero está tentando uma bicicleta, mas o impedimento já está marcado. O jogo já estava parado. Aí você vê o assistente 1, o Marcelo Barisson, marcando o impedimento. Ele fez até um sinal de 2. Vamos ver de novo, ó. O corte do Cáceres, a bola vai voltar. Ih, rapaz, Paulo... Ah, tem um outro lance. Não é na hora do super tiratema, é no meio ali quando a bola toca no Fred, né? O assistente 2 é o José Antônio Franco, ele faz aquele sinal indicando que foi no segundo momento a interpretação dele, apesar que também no segundo momento é um lance difícil ali, porque a defesa está saindo e o ataque está entrando. Mas a importância, né, do Léo Moura, de entender que tem que sair rápido, porque se ele fica um pouco, é uma ocasião de gol. Isso tem que ser muito treinado e é fundamental no futebol, e cada vez mais a gente vê menos, Luiz. E o Flamengo tomando a iniciativa pela esquerda. João Paulo tentou o passe e acabou errando. A recuperação, sai jogando o Wagner. Aí botou no Conca. Conca levanta para Fred. Marcado pelo Wallace. Fred tentou o domínio. Saiu com bola e tudo pela linha de lado. O time do Flamengo aproveita. Apupa um pouco ali o Fred, que é um dos personagens do novo Maracanã. Pelo Fluminense e pela seleção brasileira. Por falar nisso, o jogo está parado com a falta marcada. Aplicativo Globo. Você pode baixar o aplicativo no seu tablet, no seu smartphone e participar com a gente, né? Quem ultrapassa a primeira marca de Hernani tem 20 gols na artilharia do novo Maracanã. As opções são o Fred, que está lançado, vai lá para a dividida, chegou o Wallace cortando. O Fred, que tem 14 gols, ou o Alexandre, que tem 11. São os 3 maiores artilheiros do novo Maracanã. Márcio Araújo saiu jogando lá na esquerda, bola mal passada para o Everton. Lateral que favorece o Fluminense. Agora a gente vai ver na hora do toque no meio, foi o Henrique que tocou. E olha, o Cícero que vai dar a bicicleta, Paulo César. Diga pra gente a posição dele, Paulo César. A posição do Cícero era boa, foi isso que eu chamei a atenção, porque no segundo momento era um lance difícil, porque a defesa está saindo, o ataque está entrando, o Fred estava em posição de impedimento, mas não participou da jogada. Ainda bem que a bola não entrou, porque seria uma grande confusão com a arbitragem. E essa semana as duas diretorias do Flamengo e do Fluminense reclamaram muito de arbitragem, fizeram pressão em cima da arbitragem, tanto que houve essa mudança aí do Daronco por esse árbitro que está pitando hoje, o Belton. Para você, Luiz. Recuperação do Conca, tentou brigar pela posse de bola, mas outra vez sai jogando o Márcio Araújo. Em tempo, né? Só muita reclamação disso, daquilo, mas, gente, vamos parar com teoria de iração, qualquer minuto. O futebol brasileiro está muito acima de qualquer tipo de conspiração de arbitragem. O que existe mesmo é uma safra que dá para se questionar e erros de arbitragem. O Daronco só foi substituído porque, coincidentemente, ele foi sorteado para quarta-feira. O sorteio foi combinado e também caiu no sorteio para o jogo do fim de semana. Então ele acabou sendo substituído para não haver duplicidade na mesma semana. Olha o Alexandre ali dominando. Vai chegando para fazer o corte o Henrique, sai jogando com o Bruno.
Protege ali pela direita. Encostou João Paulo na marcação. Aí o Bruno sai jogando no meio como o Jean. Jean recebe, tem uma certa liberdade. Wagner passa livre na ponta esquerda. Da mesma forma o Carlinhos. Carlinhos tem o Wagner se movimentando. Veja o Carlinhos, tentou o drible, perdeu para o Luiz Antônio. Luiz Antônio sai jogando. Tentou a jogada no meio para Eduardo da Silva. Ele volta. A dividida, a bola espirrada, ficou lá com o Diego Cavalieri. Já sai jogando aqui na esquerda. Wagner. Dá uma cadenciada, dá uma olhada, ficou difícil, ficou todo marcado o time do Fluminense, faltou um pouco de movimentação. Agora sim, o Carlinhos tentou um passe mais profundo para o Jean. Mas são dois estilos, né, Luiz? Completamente diferentes. O Fluminense, como tem mais qualidade, vai tocando a bola para tentar furar o bloqueio do Flamengo. O Flamengo já acelera, procura definir logo a jogada na base do contra-ataque, mesmo com o risco de errar os passes. Ela passa pelo Alexandre, Carlinhos chega tirando. A antecipação foi do Cáceres. Tentou para o Luiz Antônio. Cortou o Wagner, a bola volta no Márcio Araújo. Aí ele toca na direita, agora buscando o Leonardo Moura. Aí o experiente Leonardo Moura se manda. Faz a jogada pela diagonal, acabou perdendo. Aí ela vem, chega a Valência. Domina, sai jogando para o Fluminense. Adiantando para o Fred. O Chicão empurrando o Fred. E está parando o jogo, marcando. O Chicão se desculpa ali do Fred. É aquela bola, né, Luiz, que o zagueiro vem acompanhar o atacante. Do outro lado ele fala, ó, eu não posso ser driblado aqui. Senão, meu time tem um a menos marcando. É o espaço, né? É o espaço que ele sai para fazer o combate, onde naturalmente o adversário... E que é importante, né, Júnior? No futebol de hoje, às vezes o centroavante vem buscar a bola e o zagueiro não gosta de marcar. Hoje o zagueiro corre tanto quanto o outro jogador de outra posição. E é mais um lateral que favorece o Fluminense lá pela direita. Tá aí o Bruno. O Wallace, desde que deixou essa barba aí, manteve o estilo. Ano passado jogou demais no segundo semestre. Esse ano tem recuperado o bom futebol desde a chegada do Luxemburgo. Veja o Conca. Jogada foi pelo meio. Chegou o Chicão furando. Vai jogando o Flamengo. Boa deixadinha do Eduardo da Silva. Ele buscava o Everton. Recupera o Fluminense. Bruno tentou o cruzamento. Vai chegando o Fred. Domina. Aí o Fred levou para o pé direito. O chute saiu mascado. Foi lá Paulo Vitor para fazer a defesa. Veja como não pegou legal na bola o Fred, né? Paulo Vitor faz o levantamento lá na ponta direita para o Alexandro. Elivelton fez o corte, o lateral favorece o Flamengo. Vai chegando lá o Leonardo Moura para fazer a cobrança. Tem muita gente, você está vendo ali atrás do Luxemburgo, muita gente usando as capinhas de chuva, porque as últimas fileiras do Maracanã, embora ele seja todo coberto, dependendo do vento, você pega um pouquinho de chuva, né? Vai jogando mais uma vez o Everton. Na esquerda, João Paulo. Aí Luiz Antônio, homem que está substituindo o Canteiros. Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra vez o Everton. Tentou o Luiz Antônio, foi desarmado pelo Bruno. O lateral favorece o Flamengo lá pela esquerda. Ele está mostrando ali uma certa irritação. E você vê o Everton olhando para a jogada, ele na expectativa de receber a bola. Mas o Flamengo recomeça lá atrás com o Wallace. Luiz. Diga, Guilherme. Você falava sobre o Bruno que a única opção da lateral direita para o Fluminense era, né? Porque na sexta-feira foi apresentado um reforço, o Renato, que veio do ABC, mas ele já chegou com uma lesão na coxa direita e, portanto, ainda não tem data para estrear, ainda não tem data para ficar à disposição do Cristóvão. Vai jogando outra vez o time do Fluminense ali pela direita. Bruno tentou o passe errado. Recuperação do Márcio Araújo. Pé esquerdo não é o bom, ele trouxe para o direito. Aí tentou o passe para Alexandro. Recebeu o cruzamento. Chega para fazer o corte o Valência. Acompanhou a jogada corretamente o colombiano. Defensivamente, o Valência se coloca como poucos, né? Dá um ganho para o sistema defensivo do Fluminense. E mais ou menos, desculpa, Júnior, mais ou menos a mesma importância do Cáceres. Eles executam, até mesmo nos erros de passes, eles são parecidos, viu, Luiz? Escanteio cobrado curtinho, bola para o Léo Moura. Léo Moura tem o Everton posicionado, ele tenta o lance no fundo. Cruzamento, quem sobe, passou pelo Cáceres, sobrou com o Chicão. Acabou errando a finalização. Bola nem saiu pela linha de fundo, saiu pela linha lateral. Globo, a gente se liga em você. Vivo, líder absoluta em 4G no Brasil. Aí Everton. Marcado pelo Jean. Eduardo da Silva foi pelo centro. Alexandre também. Everton. Cáceres teve que desviar do juiz para ficar com a bola. Aí tocou mais atrás do Márcio Araújo.
Outra vez Leonardo Moura. Tem sido muito acionado no começo do jogo, Léo. Tentou o drible, ficou no chão. Falta do Conca sobre ele. E cartão amarelo para o Conca. Por conta de um cotovelo ali, me pareceu o cartão amarelo que o Delson está aplicando ao Conca. Conca estava pendurado, não joga na próxima rodada. E o cartão foi muito bem aplicado, porque o Conca, após o drible do Leonardo, ele deixa o braço no rosto do Léo Moura, e o Delson, em cima da jogada, marcou e aplicou o cartão corretamente. O Conca que resistiu bravamente com 2 cartões. Vai ter um tempão que ele está pendurado, né? E, enfim, acabou levando o terceiro cartão. Vai cumprir suspensão na próxima rodada. Fluminense que joga contra o Grêmio aqui mesmo no Maracanã. Vai lá para fazer a cobrança o Everton. Márcio Araújo fica posicionado um pouco mais atrás. Chicão, o Wallace, Cáceres, os grandalhões do Flamengo. Chicão não é tão alto, mas se posiciona bem. Aí vem cobrança do Everton, subiu para fazer o corte. Agora o Cícero, a bola voltou de novo no Everton. Tentou para Alexandre, passou, saiu o Cavalieri para ficar com ela. Saiu bem o Diego Cavalieri. Em processo de renovação de contrato com o Fluminense, o Diego teve uma virose, ficou 3 semanas praticamente sem jogar. Ficou muito debilitado o goleiro titular do Fluminense. Aí Carlinhos, está jogando com o Conca. Conca tenta a jogada para Fred, Fred dominou. Pertinho dele estava o Cícero, tabela curta não saiu. Chega Léo Moura, despacha lá para o ataque. Alexandre não domina. Bola tocada pelo Elivelton, vai saindo em lateral para o Flamengo, que o próprio Luiz Antônio se prepara para a cobrança. O Luxemburgo e o Cristóvão à beira do campo, os dois participando do jogo, usando a área técnica, e ambos com o uniforme dos seus times, né? Dá a impressão que eles se preocuparam mesmo, né? Assim, o Cristóvão sabe que o Flamengo contra-ataca bem, e o Luxemburgo sabe que o Fluminense tem essa troca de passes. Então eles estão tentando anular um ou outro por enquanto, mas é um bom jogo com poucas chances. O Flamengo teve aquela com o Everton, que ele bateu alta no início do jogo, a gente acabou nem vendo ainda, mas é um jogo equilibrado e um bom jogo. Luiz. Fala, Gil. Tem outro dado aí interessante. O Flamengo, o Luxemburgo, na verdade, divide os jogos do Flamengo em blocos de 4 partidas e calcula um percentual de aproveitamento. O Fla-Flu é o 4º jogo de um bloco desses de 4 e o Flamengo ainda não atingiu os 50%, que são o objetivo, né, desse bloco. Então hoje esse jogo ganha um contorno ainda, porque também tem a questão financeira. Quando se atinge esse objetivo é pago, né, um bicho, né, como se costuma dizer, um valor assim para que os jogadores tenham cumprido, né, determinado percentual. O Flamengo ainda não jogou nele. Está jogando outra vez o Fluminense. O Fred tentou um totozinho ali pro Conca, acabou errando. Chega o Chicão, dá um estouro lá pro ataque, vai subindo o Cáceres, a para de cabeça, chega Valência. Valência domina, tentou botar na ponta direita pro Bruno. A antecipação foi do João Paulo, já tocou. Boa bola, Alexandro, devolve pro João Paulo. Everton vai pra boca do gol, Eduardo da Silva também. E agora ficou caído o Valência, o João Paulo. Só observa ali a queda do Henrique, perdão, ele tropeçou, na verdade, no jogador do Flamengo e depois nele próprio. E ficou sentindo caído lá, o Henrique não levantou até agora, a gente está revendo a jogada. E agora o Luxemburgo está mais calmo. Foi lá, está sentado no banco de reservas, o professor Melo ali ao lado dele. E o Cristóvão continuou em pé, usando a sua área técnica. Luiz. Diga. A gente viu o Valência errando agora o passe. O Valência que hoje está substituindo o Diguinho, que na sexta-feira sentiu uma dor na coxa esquerda e foi constatada mesmo uma lesão na coxa esquerda e não tem previsão ainda para voltar. Vai lá o Diego Cavalieri na cobrança. Um chutão de pé esquerdo lá para o ataque. Subiu o Cáceres, a bola passou. Aí vai o Wallace. Toca de cabeça lá no lado esquerdo para João Paulo. João Paulo tenta o levantamento para o Alexandro. Subiu de novo o Valência. Bola volta, dividida, tenta ganhar o Everton. Brigou pela posse de bola. A sequência adiantou um pouquinho demais. Bola voltou no Cáceres, cercado por 2. Trabalhou com o Everton. Aí o Everton, ele buscava um drible. Chega o Valência, toca a lateral que favorece o Flamengo. Nos dá a impressão do Flamengo estar mais ligado no jogo, né? Os jogadores estão mais atentos na marcação, no retorno, do que o Fluminense. Parece que estão num outro ritmo. Eles estão fazendo aquilo que eles vêm fazendo sempre, né? Alexandro tentou fazer a jogada pelo meio, chega a Conca ajudando lá atrás, tirando. Aí o Cáceres tentou sair jogando, brigou pela posse de bola, mas está parado já o jogo. Quando caiu o Wagner com o Márcio Araújo, o Delson marcou a falta. Aí você vê o Cáceres voltando ali devagarinho, que segue, portanto, pendurado com 2 cartões amarelos, o paraguaio Cáceres. Cobrança de falta já executada pelo Jean.
Aí a bola vai chegando na esquerda com o Carlinhos. Temos um público razoável, eu diria, no Maracanã, né? O time do Flamengo, muito mais gente em relação ao time do Fluminense. Mais que o dobro, eu diria, né? Pelas cores aqui, pelo vermelho forte que identifica a torcida do Flamengo. Antecipadamente foram vendidos 33 mil ingressos. Aí Carlinhos, esse é o Wagner, protege na esquerda, tentou levantamento para o Carlinhos. Léo Moura faz o corte correto. Aí domina, trabalha com o Luiz Antônio. Luiz Antônio tenta sair jogando. Ela foi batendo ali sobre a linha e depois o desvio do Wagner, o lateral que o Léo Moura já cobrou para o Márcio Araújo. O Flamengo hoje muda um pouquinho o jeito de jogar, né? O Luiz Antônio está na ponta direita, o Eduardo da Silva de enganche, de ligação e o Everton na ponta esquerda. Ou seja, ele está espelhado no esquema do Cristóvão, né, Júnior? Não, até pelas características também, né? O Flamengo ganha com a entrada do Luiz Antônio. Você vê a quantidade de jogadas que tem. Pelo lado esquerdo já tem, porque o Everton e o João Paulo já estão juntos. A entrada do Luiz Antônio favorece, inclusive, ao Léo Moura. Conca faz o passe na ponta direita, buscando agora o Bruno. Aí chega o Bruno, Everton pressionou na marcação. Bruno atrás para Jean, Jean para Conca. Conca tem Carlinhos livre, trabalha com o Carlinhos. Carlinhos tem o Fred de braço levantado, levantou para o Cícero de cabeça. Ele cabeceia muito bem, jogou à esquerda do gol do Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card. Use a cabeça e baixe o aplicativo Itaú Card. Ficou se lamentando o Cícero. E os internautas que participam pela internet e aí de qualquer equipamento, pelo Globoesporte.com/futebol 2014. Mandando o seu recado, fala torcedor, ataque do Flamengo aqui. Já já a gente bota o fala torcedor para você. Vamos saber qual é a pergunta, qual é o pedido. O primeiro deste domingão de clássicos pelo Brasil. Veja aí o Léo Moura. Tentou adiantar para Luiz Antônio. Saiu com bola e tudo pela lateral. Vamos ver o que o nosso torcedor tem para dizer para a gente. Os dois técnicos, olha que legal. O Cristóvão, no primeiro plano, o Lucha lá no fundo. É o nosso repórter cinematográfico, tira o foco do Cristóvão, bota no Lucha. O campo pesado e a chuva podem beneficiar algum time? A Alice do Rio de Janeiro está perguntando para os nossos comentaristas. Eles vão responder já, porque o Everton dominou pela esquerda, trabalhou com o João Paulo. João Paulo levanta a cabeça, Alexandre pedindo, botou para o Everton, tá ali na ponta esquerda, Eduardo da Silva na boca do gol, cruzamento, chegou para fazer o corte o Henrique. Aí a bola volta de novo ali na esquerda com o Márcio Araújo. De novo João Paulo, cruzamento, Eduardo da Silva, brigou pela bola, ficou com ela, dominou, bateu, gol do Flamengo! Eduardo da Silva brigou, ganhou de um dos dois zagueiros primeiro no chão, se levantou, ganhou do Elivelton e de pé esquerdo tirou do Cavalieri para botar de mansinho no fundo da rede tricolor. A vibração do Everton, cujo jogador fez parte do nascedouro da jogada, Eduardo da Silva. Já estava sendo cobrado, porque quando começava jogando não fazia gol. Também cá entre nós, fala sério, como o povo gosta de uma cobrança fora de hora, né? Gol de Eduardo da Silva, 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Júnior. Luiz, ele levou sorte na primeira dividida. Depois é aquela história que eu falei. Estava atento na jogada, entendeu? Estava mais ligado na jogada. O Elivelton teve a possibilidade, inclusive, de dar um bico na bola para a linha de fundo. E ele novamente assistiu na jogada e terminou de bico. O Jean tentou o passe para o Wagner. Tá parado o jogo, tá marcada a falta e cartão. Cartão para o Márcio Araújo. É falta para o Fluminense, cartão para o Márcio Araújo, Paulo César. Cartão bem aplicado. Essa é aquela falta tática. O jogador do Fluminense está levando vantagem, uma boa oportunidade de ataque. Olha a falta, por trás. O Delcio esperou um pouquinho, como a vantagem não se concretizou, ele marcou a falta e advertiu corretamente o Márcio Araújo. E depois o Cáceres também chegou fazendo a falta, mas a falta foi na primeira entrada, faltas similares por sinal. Cartão para o Márcio Araújo. Olha lá o Conca na cobrança da falta, o Fluminense agora vem com tudo. Você vê lá o Henrique, o Elivelton, os dois zagueiros, tem o Fred que cabeceia muito bem. E o Cícero que é ótimo na bola pelo alto. Aí vai o Conca, fez o levantamento na segunda trave, Elivelton subiu. Bola vai botar no Cícero, tentou de bicicleta para trás, Márcio Araújo chega tirando. Bola vai cair na esquerda, recebe o Everton. Ele está sozinho contra 4 marcadores. O primeiro ficou, aí o Everton.
Pé esquerdo. Exagerou, jogou pela linha de fundo. Jogada individual sozinho do Everton. Sozinho o Everton na jogada. Tinha que se virar assim mesmo. E o gol do jogo. Do Globocop. Olha o cruzamento que vem da esquerda. Eduardo da Silva brigou. Ganhou do Valência. Ganhou do Elivelton. E botou de canhota para fazer. Que legal a imagem do Globocop. Ficou linda a imagem lá do alto. Fala, Juninho. Luiz, eu achei que o Elivelton, o zagueiro, ele não pode hesitar naquele momento. Ele chegou com o pé um pouco mole, eu diria, com medo de fazer a falta, talvez. E aí, o mérito total do Eduardo da Silva foi rápido, né, para definir. Com o biquinho fez o gol. O placar é justo porque o Flamengo, como falou o Júnior antes, tem mais vontade e disputa mais o clássico para vencer. Luiz, sim. E esse gol do Eduardo foi o primeiro do Flamengo sobre o rival esse ano. Isso porque no Campeonato Carioca houve apenas um Fla-Flu. O Fluminense venceu por 3-0 no primeiro turno. O Fluminense venceu novamente por 2-0. Ela vai sair dali em lateral que favorece o Flamengo. Luxemburgo está aí gritando com o time. Deve estar gostando. Está gostando do que está vendo, né? Desde que chegou, o Flamengo se transformou nessa entrega mesmo do time, na forma como o time se posiciona, um time muito mais compacto. Impressionante a transformação com a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Foi a fórmula que ele achou, Luiz, de poder adequar as características dos jogadores, né, com a dificuldade que eles tinham. Os jogos que o Flamengo é obrigado a sair para atacar o adversário, normalmente ele fica em inferioridade, porque não tem essa característica, não tem jogadores para executar esse tipo de jogo. Então ele se defende e procura jogar na velocidade, como nós vimos por ocasião do gol, e agora novamente o Everton na puxada. Vamos dar uma olhada. Onde estaria Regis Rezin na hora do gol do Flamengo? Alô, Regis! Transforma as pessoas nas arquibancadas do Maracanã. Parece criança. É legal! Melhor do mundo! Uma Libertadores! É a emoção do torcedor na tela da Globo. Alegria, alegria. Grande Regis Rezin, sensacional. A gente está revendo mais uma vez o gol. Primeiro no Valência, depois no Elivelton. Ganhou e bateu de canhotinha para o fundo da rede. E olha o Henrique falando lá para o Elivelton, Luiz. Olha lá, ele vai falar depois reclamando que o Elivelton chegou devagar. Tá vendo? Ele chegava com a perna esquerda, jogava ela para a corda. Pronto, matava jogando. Tá chegando aí o Leonardo Moura em cima do Wagner. E o Regis flagrando o já tradicional, centenário otimismo rubro-negro. Né? É uma característica. O time perde, não, vamos cair. O time ganha, já vamos para a Libertadores. Bacana, Regis. O Regis que é um dos pioneiros nesse tipo de flagra no esporte de modo geral, né? Mas passa às vezes uma partida inteira esperando o momento e ele é premiado com momentos. O nosso repórter alegria, né, Luiz? É sensacional. Grande Regis Rezin. 32 minutos do primeiro tempo do Fla-Flu. Já você tem o show do intervalo com os gols dos outros clássicos. São Paulo vai ganhando do Corinthians. Cruzeiro vai empatando com o Atlético. Por isso nós teríamos uma diminuição da diferença de 7 para 5 pontos do líder Cruzeiro contra o São Paulo, que nesse momento é o vice-líder do campeonato. Né? Vai jogando o Fluminense com o Jean. Mandou um passe de pé esquerdo, que bolão para o Cícero. Chegou dominando. Acabou desarmado, Márcio Araújo. Márcio Araújo acabou de tomar cartão, hein? A entrada mais forte dessa aí, corre o risco. Olha como foi. Aí foi mais ou menos normal do jogo, né, Paulo César? Exato. Ele não conseguiu atingir a bola e aí faz a carga ali no Cícero, uma falta normal de jogo. E o Fluminense vai para a cobrança da falta. Veja lá o Conca. 3 na barreira, tá gritando o Paulo Vitor. Quero 3! Tá chegando o Everton agora, o Eduardo da Silva com o Everton e o Márcio Araújo para compor a trinca. 9 faltas apenas no jogo. 6 cometidas pelo Flamengo, 3 pelo Fluminense. Tá lá o Conca, tá ali o Conca, olhando, buscando a melhor opção. Existem várias jogadas ensaiadas nesse tipo de lance. Vai o Conca para a bola. Ele fez o levantamento. Olha o Henrique, Paulo Vitor saiu do soco, tirou.
Paulo Vitor ficou sentindo, os jogadores levantaram a mão, porque o Henrique também ficou caído. Os dois jogadores estão caídos, o jogo com isso está parado. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats, para criaturas da noite. Saiu o Paulo Vitor e acabou sendo atingido pelo Henrique. E está sendo atendido, evidentemente, o goleiro do Flamengo, o Paulo Vitor, que deixa os problemas com o Felipe. O Paulo Vitor assumiu a condição titular e agora vai sendo atendido ali pelo doutor Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, porque ele tomou esse chutezinho ali no corpo. Aí a chegada do Henrique. Foi falta do Henrique em cima do Paulo Vitor? Foi falta. E faltou ali a participação do adicional para poder informar o Delson. O Delson estava num posicionamento mais distante da área, preocupado ali com a garra-garra, e não conseguiu observar esse contato do Henrique no Paulo Vitor. E o Paulo Vitor, ele entrou muito bem, Luiz, no time. Depois da subida também do Flamengo, ele deu conta do recado, sempre foi aquele goleiro que esperava uma oportunidade, e eu acho que ele aproveitou bem. Luiz. Olha, a gente tem o César no aquecimento, garoto formado no Flamengo, e o Lucas Mugni também no aquecimento. Não sei se por uma questão de cartão, o Márcio Araújo está com cartão, ele mudaria completamente, botaria o Luiz Antônio, botaria o Mugni na função dos 3 meias ali, né? Mas são os dois jogadores que estão no aquecimento. Mas vencendo o jogo, o time está bem, talvez mais por contusão, né? Não vejo nenhum problema, nenhum desequilíbrio no time. Muito bem, segue sendo atendido o Paulo Vitor. Fábio Santos vai bater um pênalti para o Corinthians. Atenção, partiu o Fábio Santos, é gol do Corinthians, empatando o clássico. Imagens ao vivo do Itaquerão para você. Tudo igual, um para o São Paulo, um para o Corinthians. Pelo que eu percebi ali, o Denis segue no gol do São Paulo. O Rogério Ceni se machucou no jogo contra o Cruzeiro. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, seu craque merece um cuidado campeão. São imagens do Fla-Flu que você vai curtindo com as nossas câmeras espalhadas pelo Maracanã. A luta de um alienígena pela sobrevivência vai começar. Eu sou o número 4. Amanhã, depois de Império, em tela quente. Vocês perceberam alguém machucado aí? Não, machucado não. Eu acho que foi em função dessa jogada, a última jogada do Márcio Araújo, entendeu? Só pode ser ele. Alguém machucado não tem, até pela movimentação dos jogadores. Júnior. Foi não, Júnior. O Eduardo da Silva que vai sair, o Luxemburgo conversou com ele agora há pouco, me pareceu que o Eduardo efetivamente sentiu alguma coisa assim. Eu já confirmo para você, mas o Eduardo sai para a entrada do Mugni. Até explicado. Mudar o time, né, Júnior? Jogando bem, vencendo o jogo no primeiro tempo, não tem porquê. Seria inovar no futebol. Tanto que ele vai fazer uma mexida e vai botar o Mugni na mesma função que o Eduardo está fazendo. Exatamente. Né? O Eduardo hoje ele joga como segundo atacante, meia, número 10, com movimentação com liberdade, que é onde ele rende mais também, na minha opinião. Vai jogando o Flamengo de novo. Para trabalhada na direita com o Leonardo Moura. O placar está 1-0 para o Flamengo, gol do Eduardo da Silva. E o croata vai ter que sair. Não está legal não, o Eduardo da Silva vai deixando o campo do jogo. Veja ele aí, em números impressionantes. Aqui é uma média de meio gol por partida, na carreira, na seleção da Croácia. Olha, sentiu, ele apontou na coxa esquerda, sentiu algum desconforto, ele não manca. Um jogador que tem quilometragem como ele, sente um desconforto. O cara tem que sair, não adianta no Júnior botar em risco, uma condição que pode ficar mais séria, né? Não, e tem a questão do campo pesado, né, Luiz, também, né? Conforme a nossa telespectadora perguntou quem levaria alguma vantagem. Se você tem um campo pesado, apesar do campo Maracanã estar em ótimo estado, né, você vai forçar mais a musculatura. O fato dele ter experiência fez com que ele já passasse isso para o treinador. Muito bem, aliás, completando, Juninho, a questão do campo molhado e tal, te favorece alguém? Não, até o Eduardo, foram 3 finalizações, né, hoje, fez um gol, foi muito bem. Vai, Luiz. Levantamento lá para a área, vai chegando o Cícero, ela vai sobrando lá na esquerda, vai chegando para acompanhar o Everton, sai jogando, botando lá na esquerda pro Alexandre. Alexandre vai dominando, ele protege, tenta virar, tá no chão, houve a falta sobre ele, falta sobre Alexandre e a lance de cartão. Em Valência punido, Paulo César. Cartão bem aplicado. O Delcio está mantendo o critério. Olha só, ele não disputa a bola, ele atinge por trás do Alexandre. Cartão bem aplicado e o critério mantido, que é importante. Valência, que também estava pendurado, não vai enfrentar o Grêmio também na quarta-feira aqui no Maracanã. Luiz, e o Eduardo da Silva, ele realmente já aplicou gelo no músculo posterior da coxa esquerda.
Ele não caminhava com tanta dificuldade assim no trajeto do campo até o banco, aqui mesmo pelo banco, mas o corpo ainda está quente, né? Ainda é muito cedo para avaliar. A gente está vendo aí o gelinho na coxa esquerda do Eduardo da Silva ali para já controlar o inchaço que pode surgir. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o Fluminense. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. E tem bolinha anunciando que a rede segue balançando na tarde do domingo. Olha, gol do Atlético Mineiro, um garoto chamado Carlos. E agora sai o segundo. Diego Tardelli, 2 para o Atlético, 0 para o líder Cruzeiro. O Cruzeiro e o Atlético, né? Eles fazem um clássico de rivalidade local. Os times dos estados onde nós temos outros grandes, casos do Rio, de São Paulo, o número de clássicos é maior. De qualquer forma, o Atlético ganhou no primeiro turno e vai ganhando no segundo turno do Cruzeiro por 2-0. Luiz, é aquela velha história, né? Do clássico, na verdade, não tem favorito mesmo. A gente está vendo isso, né? O time do Cruzeiro, né, pelo menos até agora, não está conseguindo ser páreo com o Atlético no clássico. E sai jogando o Fluminense pela direita com o Jean. Ele prepara o pé direito, levantou para o Fred. Tentou fazer o domínio, bateu de primeira de cabeça e a bola vai saindo pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Juninho, você conseguiu concluir a questão do campo pesado aqui? Porque saiu o gol logo que a gente botou a pergunta no ar e agora você pode falar. O que eu acho, Luiz, é que dá para ver daquele cima que as condições são boas. Todo mundo hoje está muito acostumado em jogar com o gramado molhado, porque todo mundo pede para molhar. Então não vejo muita diferença até agora. Choveu bastante, mas as condições do gramado estão excelentes e a bola está correndo muito bem. Corte do Carlinhos, no meio, chega o Conca. Conca tentou o drible, Everton foi, deu o bloqueio certo, brigando, tá mordendo pela bola. Tocada na direita, já chega o Everton, tentou o cruzamento para trás, escorregou o Lucas Mugni. Valência fez o corte, Carlinhos sai jogando pro Fluminense, mas botou no peito do Cáceres. Cáceres recupera, entrega pro Mugni. Mugni, bola curtinha pro Léo Moura, Carlinhos domina pro Fluminense. Aí sai jogando com o Fred, Fred pro Conca. Conca trabalha lá na direita, agora buscando o Bruno. Já domina o Bruno. Fred vai pelo meio, Cícero também. Os dois mais avançados do Fluminense nesse momento. Recebe o Jean. Vem ali ao apoio do Bruno. Domina. Bruno passa, ele não consegue tocar. Recomeça de novo com o Henrique. Flamengo todo fechado agora no campo defensivo. Jean recebe. O Henrique faz gestos ali, aponta o Elivelton. Não tem uma outra alternativa. Agora o Cícero tenta se desmarcar. O Jean tem uma jogada mais individual. Trabalha com o Cícero. Esse é o Wagner. De novo no Conca. Conca curtinha, bola atrás para o Valência. Valência vira o jogo lá na ponta direita buscando o Bruno. Dedicação na marcação do Flamengo muito boa, Luiz. Olha o Bruno trazendo pelo meio, tocou no Fred, arrumou na esquerda o Jean, chegou batendo, a bola mascada, vai saindo. O Paulo Vitor não conseguiu evitar, não conseguiu. É escanteio, tá marcando o assistente. Veio para a canhota do Jean, que é destro, mas ele arrumou um jeito ali, ajeitou o corpo, tentou bater de qualquer jeito de pé direito. Vai lá o Jean na cobrança, veja a preocupação do Paulo Vitor, gritando, chamando a atenção do Léo Moura, que volta lá na primeira trave. Aí o Jean levanta no Vitor, saiu e conseguiu tocar. Agora ficou com o Bruno, recebe lá na direita, faz o cruzamento, o toque do Elivelton sobre o gol. Aí exagerando nas bolas levantadas, o Fluminense não tem conseguido a alternativa da bola trabalhada, né? Muito chuveirinho até por conta disso, né, Júnior? Mas em função da marcação, o Juninho acabou de citar isso, né? A marcação é boa, ela está sempre sendo dobrada, né? Em função exatamente, Luiz, da atenção dos jogadores do Flamengo, para não dar nenhum espaço para o time do Fluminense. Aí para furar uma jogada dessa, tem que virar o jogo, começar do lado esquerdo e tentar terminar do outro lado. E o Fluminense não está conseguindo fazer nenhuma inversão de jogada. Está sendo esses toques curtos, não varia, por isso não consegue criar nada. Carlinhos trabalhando com o Cícero. Conca. Agora foi do Márcio Araújo.
Chegou para fazer o corte o Cáceres. Fica marcando falta do Cáceres em cima do Cícero. O Cícero está ali com a mão na canela esquerda. E a falta marcada do Delson sobre o Cícero, cometida pelo Cáceres, Paulo César. Na disputa da jogada, quando o Cícero já estava à frente, o Cáceres, no primeiro momento em cima, ele não toca a bola, mas por baixo ele atinge o tornozelo do Cícero. Bem marcada a falta. E vai Conca na cobrança. Estava indicando lá 1, 2, 3, parece que 4 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Está fazendo lá aquele gesto, levanta o braço para facilitar o entendimento de quem está fora do campo. Conca vai para a cobrança. É mais uma bola que vai ser levantada para a área do Flamengo. Aí o Conca fez o levantamento, toque de cabeça. Gol! Fluminense! E é de Fred, número 9. De tanto insistir, o gol saiu pelo alto. Bola do Conca. Cabeçada de Fred. 8º dele no Campeonato Brasileiro. 15º no novo Maracanã. E tá tudo igual no Fla-Flu. Frederico, 1 para o Fluminense, 1 para o Flamengo, a vez de vibrar a torcida do Fluminense. E acabou saindo pelo alto o gol, Júnior. Não, mas a alternativa que o Fluminense estava tendo era essa, as bolas paradas, né? Eu acho que foi a 3ª ou 4ª vez que foi bater a falta, né? E teve aqueles empurrões normais dali, mas acho que houve uma falta de atenção. Você vê que quem chega para disputar a jogada é o Wallace, que chega por trás já atrasado. A gente está vendo no momento da cobrança, claro que nessa imagem nós não temos a hora que a bola saiu do pé do Conca. Olha a bolinha aí, bem bons clássicos. Olha só, dá um empurrão no Chicão, mas por essa imagem nós não sabemos se a bola já estava em jogo, né, Paulo? Exatamente, porque é fundamental. Porque se a bola já estivesse em jogo, teria que ter sido marcada a falta. Então é importante pegar o momento do empurrão e ter uma batida na bola. O zagueiro Edson Silva faz o 2º do São Paulo. São Paulo 2, Corinthians 1. E olha, tem gol no Mineirão. Nossa, mas que frenético esse primeiro tempo dos clássicos, hein? Ricardo Goulart. E diminui para o Cruzeiro e faz o 11º dele. 11º dele no Campeonato Brasileiro. Agora a gente está vendo o gol por cima. Tenho a impressão que o empurrão foi antes da bola estar em jogo. Mas é muito rápido, a gente teria que ver em câmera lenta a imagem do nosso Globocop, porque tem imagem por completo ali. É duro. É duro a gente ter o olho lá e o olho cá. Ó, quer ver agora? Ó, empurrou, parou de empurrar. A bola não. Paulo César, é contigo. O empurrão foi antes da bola entrar em jogo, ok? Quando a bola entra em jogo, ele já havia cometido. Se o árbitro tivesse observado o empurrão, o que é que ele tem que fazer? Não autoriza a cobrança, chama a atenção do Fred, para depois mandar autorizar a execução da falta. Luiz, mas que legal a possibilidade que nós temos que, ao mesmo tempo, Guilherme, perdão, que a discussão da arbitragem hoje, é importante a gente dizer isso para você que tem casa, para as pessoas que são apaixonadas pelo futebol, porque não é uma questão do número de câmeras. O que avançou na televisão não é só o número de câmeras, mas sim a possibilidade dos novos equipamentos de recuperação de imagens, como nós mostramos agora. Ao mesmo tempo que às vezes você acaba mostrando uma falha, você acaba mostrando um acerto dificílimo da arbitragem, né? Claro que isso tem tudo a ver com a capacidade profissional das pessoas que sabem onde colocar as câmeras, sabem como operar essas câmeras. Então, se vale às vezes para mostrar a falha, vale também para mostrar o acerto. Mas a gente vai ter uma mudança importante no Fluminense, não é isso, Guilherme? O Henrique sentiu e o Cristóvão resolveu mexer, colocou o Marlon. Só que no momento em que o Henrique saiu, ele ainda fez o sinal aqui para o Cristóvão dizendo que dava para continuar, mas o Cristóvão mesmo assim mandou o Marlon entrar, então mudou a zaga do Fluminense. E uma informação para o torcedor do Fluminense, que pode ser mais supersticioso aí, em todos os jogos Fla-Flus, em todos os Fla-Flus que o Fred marcou um gol, o Fluminense ganhou. E o Fred já vem de novo pela direita. Ela para o Cícero no meio. O Chicão passou por ela e ela ficou com o Paulo Vitor. 47 minutos. Nós tivemos mais uma paralisação. Pelo jeito, ele tinha apontado 49. Nós vamos ter mais um. Nós 50 minutos. Já estamos com 48. Nós vamos a 50. Ele tinha apontado 4 e apontou mais um. Não foi isso? Não, ele tinha apontado 3 e agora mais um. Isso. Então vamos a 49. Mais um minuto agora, a partir de agora.
de bola rolando no primeiro tempo aqui do Fla-Flu. E o Fluminense empata, Luiz, no momento que não era melhor, né? Como a gente tinha falado, o Flamengo era melhor no primeiro tempo e a bola parada sempre faz muita diferença. Everton brigou, caiu com o João Paulo, clareou, levou para o pé direito, vai tentar bater para o gol! Sobre o gol do Fluminense. Tabelinha do João Paulo para o Everton. O Everton levou para o direito, que não é lá muito bom, mas obviamente que ele foi atrapalhado ali. O Elivelton chega também Marlon, e a bola vai sobre o gol do Fluminense. Está terminando o primeiro tempo no Maracanã. O placar de 1-1 ficou de bom tamanho, Júnior? O Fluminense aproveitou a oportunidade no melhor momento do Flamengo, né? O Flamengo teve aquela ótima com o Everton logo no início do jogo, teve o seu gol. Luiz, não dá pra gente ficar falando muito de injustiça, né? Até pela qualidade. A batida do Conca, ela tem muita coisa a ver com o gol do Fred, pela qualidade, porque ele colocou a bola na cabeça do companheiro. Termina o primeiro tempo, diga, Paulo César. É importante destacar, Luiz, por isso que o árbitro tem que fazer o trabalho preventivo. Quando começa esse agarra-agarra, esse empurra-empurra, não deixa a cobrança ser efetuada, faz o preventivo, chama a atenção dos jogadores para que o jogo possa reiniciar adequadamente. Muito bem, show do intervalo começando com os repórteres Carlos Gil e Guilherme Marques. No primeiro tempo, Paulo César de Oliveira deixou claro na nossa transmissão que o gol do Fluminense foi legal. Suscitou uma dúvida de uma possibilidade do empurrão do Fred, que aconteceu, mas a bola não estava em jogo. Agora ela está em jogo. Bola rolando no Maracanã. Está valendo. Começa o segundo tempo. De 1 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Trabalho do Bruno. Chega para fazer o corte o Luiz Antônio. Luiz. Diga. O Fluminense mexeu, saiu o Valência, segundo o departamento médico, do Fluminense, ele sentiu uma dor no joelho direito, vai ser avaliado agora no vestiário, não sabe ainda o que aconteceu, e entrou o Rafinha no lugar dele. O Flamengo não mudou, só aquela do Mugni no lugar do Eduardo. Conversei agora há pouco também com o pessoal do departamento médico do Flamengo. Em princípio, o Eduardo não preocupa, saiu por precaução. Portanto, Rafinha, número 15, como mostramos aí no seu televisor, no lugar está aí o Rafinha, no lugar do Valência, modificação importante aí que mexe com um homem que é muito forte na marcação, né, de como se posicionar, comanda o sistema defensivo do Fluminense. Flamengo com o Mugni, trabalhando com o Everton do lado esquerdo. Tocou mais atrás, agora buscando o João Paulo. João Paulo, pé direito, faz o levantamento para Alexandro. Alexandro! Tirou o U da galera. Uma bola fácil de pegar de primeira não, viu? O Elivelton acompanha, dá liberdade, a bola vem alta. E o Alex, que gol, rapaz. Se acerta um chute desse, você vai ser obrigado a gritar golaço, aço, aço, né? Porque o grau de dificuldade de você acertar uma bola dessa, ainda mais, Luiz, quando ela vem muito longa desse jeito, isso realmente é bastante difícil. É a primeira finalização, mas ele vem muito bem no jogo, Luiz. Se movimentou muito, mostra que fisicamente está bem e que não é à toa que é o artilheiro do Flamengo no ano. Só no brasileiro, o Alexandre fez 6 gols, mas é artilheiro. Foi pouco no brasileiro, mas é a primeira finalização dele em 5 do Flamengo na partida. Mas entre outras participações, aquela deixada para o Everton no comecinho do jogo que quase resultou em gol. Aí você vê o Everton, são 5 jogadores do Fluminense contra 3 do Flamengo. Alexandre, olha, rapaz, tentou uma letra. A gente tá falando da fera quando a confiança tá lá no alto, tá nisso, né? Tenta algumas jogadas que normalmente não faria. Até ele não tinha também nenhuma outra opção de fazer, que ela ficou atrás dele. Mas se ele acerta o passe, Luiz, ele ia deixar o companheiro na cara do gol. Se passa, passe de craque, a gente ia ter que dizer aqui, né, gente? Tem que ficar falando, vocês, principalmente os comentaristas, que por sinal, vocês passavam mal, viu? Vocês quase não deram passe para gol, vocês dois, na carreira de vocês. É um privilégio vê-los atuando mesmo. Vai jogando o time do Fluminense com o Conca. Já já a gente vai mostrar o resultado do aplicativo Globo para você. Aí o Bruno se manda pela direita. Chegou o Chicão na cobertura. Chegou também o João Paulo. É lateral que favorece o Fluminense. Cara de bravo, João Paulo, lateral do Flamengo. Bruno cobrando. Cícero. Chega para fazer o corte. O Wallace jogando outra vez em lateral. O próprio Bruno vai lá na cobrança. Ele tem o Cícero quase na linha de fundo. O Conca se aproxima agora dos 4 jogadores do Flamengo. Aí vai o Wagner. Ele tentou um toque de lado, de pé, saiu tranquilo o Paulo Vitor e ficou com ele. Resultado do aplicativo. Nós perguntamos pelo aplicativo Globo. A enquete ficou lá, né? Quem que pode superar o Hernani, que é o artilheiro do novo Maracanã? O Hernani, o brocador, fez 20 gols no novo Maracanã. E
segundo e terceiro colocados, Fred 34% e Alexandre, que tem 11 gols, o Fred tem 15 agora, né? Com 66. O time do Flamengo apoiando o seu atacante. Alô, galera do Fluminense, vão participar junto também. Olha a bolinha aí, tem gol acontecendo. Olha, é gol no clássico do Mineirão, é empate do Cruzeiro. O garoto Alisson empata o jogo. 2 para o Cruzeiro, 2 para o Atlético. O Galo chegou a abrir 2-0. Jogão no Mineirão. São Paulo vai ganhando o Corinthians por 2-1 no Clássico Paulista. Aqui no Fla-Flu, 1-1. Já o gol do Alisson, que por sinal é garoto, joga na ponta esquerda, mas é titular agora do time do Cruzeiro. Ganhou a posição de tão bem que vem jogando, né? Com tantas opções que tem o Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro. O Wallace tocando de cabeça. Moveu o Conca. Subiu Cáceres. Aí Luiz Antônio. Tocou para o João Paulo. Chutão lá para o ataque. Elivelton e Alexandre. Elivelton chegou a usar o braço. Você vê, é um braço que tem. O Alexandre nem reclamou. Você considera esse braço do Alexandre um braço de jogo ou dá para marcar falta, Paulo César? Não, ali foi de jogo, né? O Alexandre é um jogador que joga como pivô, sempre procurando encostar no zagueiro, e aquele braço ali é uma disputa normal pelo espaço. Outra vez o Conca, trabalhou bonito, tocou no Rafinha, Rafinha devolve no Conca, Conca tem o Wallace na marcação, aí o talento do Conca, levantamento buscando o Fred, a bola sobrou, Fred dominou, pé esquerdo, Paulo Vitor! Faz o milagre no Maracanã! O levantamento, o Cícero sobe, atrapalha o Chicão, o Fred, mas bateu com gosto de canhota. A defesa do Paulo Vitor, sensacional. E ele vibrou como se fosse um gol, pegou no peito do pé do Fred, a bola nem sai girando. Mão esquerda do Paulo Vitor, escanteio cobrado, a gente tá vendo o lance de novo. E por muito pouco o Fluminense não chegou na cobrança do escanteio. Carlinhos sempre na primeira trama, mas que lance, plasticamente é belíssimo. Final, não dá pra dizer, não tem ninguém errou, né? E o domínio do Fred, né, Júnior? Ele domina, sabe que não tem espaço e bate de esquerda. A defesa foi salvadora, né, Júnior? Milagrosa mesmo, né? Pela distância, pela força como o Fred bateu. Toda a jogada foi bem trabalhada desde o início com o Conca aqui pelo lado direito. Conca tentou o Fred, botou muita força o Conca. Fato raro o Conca botar muita força numa bola dessa, hein? Olha, foi a quarta finalização do Fred em 8 do Fluminense. O jogo tá ativo o centroavante do Fluminense. E mais uma vez o lance é todo ele muito bonito, né? A dominada do Fred, o chute de canhota, dominou com a coxa direita para bater de esquerda. E depois a defesa do Paulo Vitor, muito certo o Paulo Vitor, mistura de comemoração e... Alô, galera, vamos ficar com atenção redobrada. O lateral favorecendo o Fluminense, não. Flamengo ali pela esquerda. E o Fluminense já foi obrigado a fazer 2 substituições, né? Então a gente imagina que vai ficar agora na cabeça do Cristóvão ou o Walter ou o Sobis, que deve ser o Sobis pela forma, porque é um jogador importante. Olha o Everton, tentou um toque de calcanhar para o Mugni. Chega Rafinha, a bolinha da Guarda Graça. Rafinha corta, joga para lá, para o lado, para a lateral. Os gols seguem acontecendo no domingo de clássicos pelo Brasil. Está marcada a falta sobre o Rafinha, favorecendo o Fluminense. Vamos ver onde que a rede está balançando. Já temos 4 gols no Mineirão. 2-2 o jogo Cruzeiro e Atlético. 3 gols em São Paulo, no Itaquerão. Está 2-1 para o São Paulo. E olha, virada agora. Vitória 2-1 sobre o Bahia. O Bahia saiu na frente com o gol do Chiesa. O Vitória empatou e agora faz 2-1. O jogo está acontecendo na Fonte Nova. O gol marcado pelo Luiz Gustavo. O gol feito pelo Vitória. Mais uma vez o Cavalieri para a reposição de bola. Aquela parte foi replantada, a condição da grama é perfeita. É só com a cor diferente. O replantio foi sexta-feira, já pode usar 2 dias depois. Até a grama ficou moderna nos dias de hoje. Bola com o Mugni, recebeu do Alexandre. Arrancou o Mugni, lá pela esquerda. Luiz Antônio vai para a boca do gol. Cruzamento, vai saindo bem. Diego Cavalieri para ficar com ela. Começa a fase decisiva da dança dos famosos. Em 2 grupos de 4 duplas cada um, os concorrentes tentam se manter na competição. O funk é o ritmo de hoje. E uma dupla será eliminada. Carlinhos do meio. Aí ele trabalha com o Wagner. Devolução para o Carlinhos. Carlinhos domina. Wagner passa na esquerda. Ele faz o cruzamento buscando o Cícero. Paulo Vitor teve que dar um soco. João Paulo estava ali à frente dele. Não deu para buscar a defesa em um tempo só.
Vai jogando o Flamengo, Luiz Antônio. Ganhou a jogada, Luiz Antônio. Tentou o passe para o Alexandre. Está marcado o impedimento. O Diego Cavalieri já fazia a defesa, mas o impedimento foi marcado. Vamos balançar a rede? Então vamos lá. Vamos ver o gol do garoto Alisson. Aí o impedimento do Alexandre, que ficou claro pelo super tirateima. Everton Ribeiro cruzando. Marcelo Moreno na segunda trave. O Alisson girou e girou um voleio bonito. Não é por acaso que o treinador Paulo Marcelo vai mudar o time e dar chance como titular para o menino se ele não estiver jogando bem, né? Um time que tem Dagoberto, o Júlio Batista essa semana até se machucou, entre outras opções. Maracanã, a imagem da nossa câmera colocada lá atrás do gol defendido pelo Paulo Vitor. O time do Fluminense coloca aquele distintivo ali. O time do Fluminense, o sócio torcedor, o programa do sócio torcedor do Fluminense usa aquele lado do Maracanã, o lado direito aqui das tribunas. Tem sempre aquele grande distintivo do tricolor. Aí o Conca. Chega Fred, bota no chão. Wagner, Carlinhos já passou na velocidade. Recebe o Carlinhos. Léo Moura tá marcando. Carlinhos, clareou, pé esquerdo, bateu pro gol. Paulo Vitor de novo. Falta no Carlinhos. Deixou a bola sair lateral para o Fluminense. Trabalha com o Wagner. Devolução no Carlinhos. E joga mais atrás com o Rafinha. Devolução no Carlinhos. Recomeça com o Elivelton. 8 minutos para 9 minutos no segundo tempo. Veja aí o trabalho do Elivelton de novo. Lá na ponta direita ele tem o Bruno. Preferiu jogar o Elivelton mais atrás com o Diego Cavalieri. O Elivelton vai marcando pela direita e o Marlon pela esquerda. Aí vai subindo lá para tentar o toque de cabeça no Cícero. Léo Moura recuando para o Paulo Vitor. Talento como você nunca ouviu igual. Quinta, depois de Império. The Voice Brasil. Mais uma temporada do The Voice Brasil. Thiago Leifert comandando os seus técnicos. Carlinhos Brau, Lulu Santos, Cláudia Leite e Daniel. Everton e Jean. Everton e Jean. Everton ganhou. Tocou mais atrás no Alexandro. Tentou o levantamento para o Luiz Antônio. A bola passa na frente do gol do Fluminense. Vamos balançar a rede? Então vamos lá. Saímos do Maracanã e vamos então para Fonte Nova. O gol do Luiz Gustavo. Marcelo Lomba. Caiu, deu a impressão que ia defender. A bola escapou e foi morrer de mansinho no fundo do gol. Virada do Vitória. Por sinal, virada e saída da zona do rebaixamento. Vitória está dando um salto lá para a 14ª posição. Sabe quem é o lanterna nesse momento do Brasileirão? O Palmeiras. E com a vitória do Vitória, o Botafogo está voltando para a zona do rebaixamento que ele deixou ontem, depois do empate com o Criciúma. E agora, jogadores do Flamengo reclamam, querem uma punição do Delson. O Everton está caído, leva a mão na boca do estômago. E a gente vai ver, o Everton tenta o drible. Conca está na jogada. Pois é, o Paulo César, é contigo. O Conca, ele vai chutar a bola, né? A bola está no alto, o Everton vai dominar. A intenção dele é de chutar a bola, não é de agredir o adversário, não entra de forma temerária, uma disputa de jogo. E o Delson administrou corretamente. Nesse momento vai saindo no Flamengo 25, Luiz Antônio, para a entrada do Gabriel com a camisa 17. O jogo está parado aqui, vai sair o Luiz Antônio para a entrada do Gabriel. Mas vamos fazer o seguinte, o homem na alegria se movimentando pelo Maracanã. Alô, Regis Rezin. Dia 25 de outubro, o lutador José Aldo vai defender pela 7ª vez o cinturão do peso pena. Aqui no Maracanã, o José Aldo está defendendo as razões do coração. Exatamente, eu como bom flamenguista sempre tenho aqui no Maracanã, acompanhar o Mengão, mas lógico, dia 25 de outubro eu sou Brasil e vou defender o cinturão e vou vencer mais uma vez. Alegria, amigão. Alegria, amigão. Na alegria, amigão. Alegria, galera, com o Regis Rezin. Zé Aldo está fera, esse grande atleta brasileiro. E olha, o próximo UFC com o Zé Aldo defendendo o cinturão no Maracanãzinho aqui do lado. Luiz, o Luxemburgo. Vai, Luiz. Gabriel. Acabou de entrar, tentou arrancada, acabou desarmado. Sai jogando o Fluminense com o Conca.
Botou atrás no Jean. Jean trabalha com o Cícero. Fred se movimenta. Conca vai pelo meio. Bruno passa na direita. Recebe o Bruno. Vamos ver o que vai fazer o Bruno. Tentou a devolução no Cícero. Foi pro drible curto em cima do Cáceres. De pé direito, levantou buscando. O Fred saiu bem, o Paulo Vitor. Já sai jogando rapidinho com o Márcio Araújo. Mugni. Aí Lucas Mugni, o argentino. Um drible seco, ganhou do Bruno. Tentou o passe para a saída do Diego Cavalieri. Diga, Juninho. Ele foi obrigado a colocar o Gabriel porque o Fluminense voltou melhor no segundo tempo. Está dominando o segundo tempo, já criou duas boas oportunidades e a entrada do Gabriel para tentar explorar um contra-ataque agora pelo lado direito, já que o Luiz Antônio cansou um pouco. Aí Lucas Mugni tentou a bola para Alexandro. Chegou Carlinhos, corta, sai jogando com o Wagner. Aí Wagner vira o corpo, faz o giro, traz pelo meio. Esse é o Jean. Jean para Bruno. Segue 2 para o Vitória, 1 para o Bahia, 2 para o Cruzeiro, 2 para o Atlético. São Paulo 2-1 sobre o Corinthians, lá no estádio do Corinthians, na Arena Corinthians. O Sport Coritiba segue 0-0. Conca, mais atrás agora no Marlon. Mais um garoto formado nas divisões de base do Fluminense, o Marlon. Trabalhando na esquerda, recebe o Fred, cruzamento, a bola passa na frente do gol. E é escanteio que houve um desvio. Paulo Vitor meio que se assustou, né? Ele está acompanhando, está ligado, né? Nossa microcâmera é perfeita a imagem para você. Paulo Vitor quis ter garantia total de que não haveria surpresa no lance. E ele segue gritando, né? Com seus defensores, com jogadores que estão compondo ali a marcação. Olha lá, ele saiu até do gol. Olha, ele tá no meio. Olha, acompanha o cara aqui. O cara é o Fred. Fez de cabeça no lance de bola parada. Mas o Fluminense tem excelentes cabeceadores. O Carlinhos normalmente na primeira trave. O Bruno dessa vez não foi. Que também é outro jogador que cabeceia bem. Além dos zagueiros, o Marlon e o Elivelton. E o Cícero, né? Que faz muitos gols de cabeça. Vai o Conca. Fechadinho. Paulo Vitor tirou. Aí a bola caiu com o Márcio Araújo. Do jeito que dava, tirou de lá. O Fluminense volta melhor no segundo tempo. Recebe outra vez o Bruno. Adiantando para o Conca. Acompanhado do Bruno pelo Everton. Melhor para o Everton. Bruno brigou. Everton entregou. Tocou de presente para o Conca. O João Paulo saiu jogando com o Márcio Araújo. Agora são 5 jogadores do Fluminense marcando. Com o Márcio Araújo mais à distância e o Gabriel que passou na ponta direita. A bola já chegou ao Gabriel. E recebe o Gabriel. Alexandro vai para a boca do gol. Gabriel botou atrás para Leonardo Moura. Tentou um lance individual pela direita. Cruzamento. Dominou. Bateu o Gabriel para o gol. Segurou firme o Diego Cavalieri. Jogada toda pela direita. Terminando no chute do Gabriel. O Mugni estava ali na frente do gol. Linda jogada do Léo Moura, Luiz. Conclusão, saiu fraca, o Gabriel deveria ter chutado um pouco mais forte, mas a jogada do Léo Moura foi excelente. A jogada do Flamengo de novo com o Everton. Lucas Mugni. Aí o Bruno se antecipa, toca no Elivelton. Agora a vez do Márcio Araújo. O João Paulo, né, ele tentou um toque, mas a bola, ele jogou contra o corpo do Márcio Araújo. Um olhou para o outro, outro olhou para um quis justificar, mas não deu. Uma falta de sintonia ali na armação da jogada entre eles. Wagner. Boa bola para o Carlinhos. Que bolão. Carlinhos dominou. Ficou marcado. Chicão veio na marcação. Carlinhos fez o giro. Fred foi na primeira trave. Cruzamento. Olha o Fred! E agora teve empurrão no meio da área com a bola em jogo, viu? O Fred tá aí, tá aplaudindo a grande jogada do Fluminense. Mas para se desvencilhar teve empurrão e tudo mal. Também tinha aquela história, era abraço para lá, abraço para cá, e a gente vê o Fred perdendo uma enorme oportunidade de virar o jogo para o Fluminense. O Carlinhos colocou ela a feição para o Fred, né? Ele não costuma perder gols desse jeito aí, não. A impressão é que ele subiu um pouco antes. Aí ele perde um pouco a força na hora do cabeceio. Mas o Carlinhos ficou um tempo sem jogar. Eu não entendi essa opção do Cristóvão. É um dos melhores laterais aí que tem no futebol brasileiro. Ele teve uma contusão, né, Juninho? Não foi grave, mas aí ele voltou, mas ficou na preparação física. Contrato, se não me engano, né, Luiz? Tem esses componentes todos aí, né? Ele já estava à disposição na quarta-feira, mas não estava 100% na questão física de recuperação e por isso ele não vinha sendo utilizado. Globo, a gente se liga em você.
Vivo, líder absoluta em 4G no Brasil. Um dos momentos bonitos do jogo, a defesa do Paulo Vitor no chute de canhota do Fred. E agora temos um pênalti em São Paulo, mais um para o Corinthians. O Corinthians fez o primeiro gol de pênalti com o Fábio Santos. E agora pênalti do Álvaro Pereira, o Uruguai, que por sinal foi expulso. O São Paulo vai jogar com um homem a menos. E o Fábio Santos bateu e é gol do Corinthians. Tudo igual. O Cruzeiro vai agradecendo. Vai empatando com o Atlético Cruzeiro. E São Paulo e Corinthians também vão empatando na arena do Corinthians, no Itaquerão. Como queira. O torcedor do Flamengo não está lá com aquela paciência com o Mugni. O Mugni se entrega muito, né? Mas ele tem momentos brilhantes e momentos, às vezes, bizonhos. Ele é capaz de uma jogada de efeito e, de repente, errar um lance comum, digamos assim. E a diferença para o Eduardo, não falo diferença técnica, o Eduardo consegue fazer a estrela brilhar. Quantos gols ele já fez? O Mugni precisa disso. Às vezes é um jogo em que você faz um gol, a torcida passa a respeitar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência. E a diferença é essa, o Eduardo pode não ser brilhante, mas na hora que ele tem a chance, ele vai lá e aproveita. O Eduardo da Silva, 12 jogos, 5 gols já com a camisa do Flamengo, mantendo quase a sua média histórica aí por onde jogou. Tá jogando o Cáceres. O Fluminense teve as melhores oportunidades no segundo tempo, segue o placar do primeiro. O Flamengo fez 1-0, o Fluminense empatou. Eduardo da Silva e Fred, personagens que foram destacados, inclusive, no nosso campo virtual pelo Júnior e pelo Juninho Pernambucano, brilharam no primeiro tempo. Mugni. Aí Everton. Tentou o passe lá na ponta direita para o Alexandre. Jogou bem o Marlon, sai jogando para o Fluminense. Aí toca no meio para Rafinha. Carlinhos. Esse é o Wagner. Encostou o Gabriel na marcação, bola para o Rafinha. Devolve no Wagner. Agora é a vez do Léo Moura pressionar. Wagner tocou no Jean. Jean tem o Carlinhos se mandando. Márcio Araújo corta bem. Tenta botar o Flamengo de novo no ataque. O passe da ponta direita para o Gabriel. Está marcado o impedimento. Ô Júnior, a entrada do Gabriel, vocês detectaram o que estava acontecendo, mas vai surtindo o efeito, talvez, que o Luxemburgo estivesse esperando? Na parte ofensiva até vai, Luiz. Ele está jogando aberto. Ele joga mais aberto do que o Luiz Antônio. O Luiz Antônio fechava mais o meio e ajudava mais o Léo Moura. Não teve, na verdade, nenhuma diferença muito grande até agora. Alexandre voltando para ajudar. Boa jogada do Alec, gol. Marlon chutou para onde estava virado, mas justo estava parando e marcando a falta. Ele tentou deixar a jogada prosseguir com o Alexandre. Meio que se desequilibrou, acertou depois de marcar mesmo atrasado. Olha o lance aí para o César. Exatamente. Ele teve a primeira opção de conceder a vantagem. Como a vantagem não concretizou, com a chegada do jogador do Fluminense, ele volta atrás e marca a falta corretamente. Aí o Wallace tocando com o Chicão. Sistemática essa inversão dos dois, né? O Wallace marca de um lado num tempo e no segundo tempo troca. Tem sido assim os últimos jogos do Flamengo. Lá na zaga direita, o Wallace e o Chicão de quarto zagueiro. O Léo Moura tentou para o Mugni. Vai ficando lá com o Rafinha. Já parou e marcou a falta do Lucas Mugni em cima do Conca. Conca está ali mostrando a canela. Globo, a gente se liga em você. Itaú Card. Use a cabeça e baixe o aplicativo Itaú Card. Gabriel se manda o Flamengo pela direita. Traz pelo meio, Gabriel vira o jogo do outro lado agora para João Paulo. João Paulo adiantando, buscando o Everton. Everton tentou fazer o giro, marcado pelo Elivelton. Bateu nas canelas do Everton a bola lateral que favorece o time do Fluminense. A luta de um alienígena pela sobrevivência. Eu sou o número 4. Amanhã, depois de Império, em tela quente. Fred com o peito. A bola vai ficando com o João Paulo. Alexandre, de primeira para Lucas Mugni. Mugni levou para o pé esquerdo, levantou para o Alexandre, passou por ele, fechou o Gabriel, chega para tirar o Carlinhos. Lateral para o Flamengo, tem pressa na cobrança. Já vai lá o Gabriel, arremessando para Márcio Araújo. Mais atrás ali o Leonardo Moura.
que recebe e devolve boa bola para o Gabriel. Gabriel dominou, levantou para o Alexandre, muito forte, muito na segunda trave. Lá do outro lado é lateral que favorece o Fluminense. E o Elton está conversando com o Vanderlei. Eu já confirmo quem sai, Luiz. Vai entrar centroavante. No jogo contra o Palmeiras ele manteve 2 centroavantes, mas teve a expulsão do Valdívia, né, Júnior? Você acha que dá para talvez arriscar de manter 2 centroavantes ou é improvável? Eu acho difícil. Pode acontecer, Luiz, mas é difícil, né? Até mesmo pela formação do time do Fluminense. Sai o Alexandre. Que vem fazendo um excelente jogo, né? Às vezes acontece isso. Você tem um outro centroavante com a mesma característica no banco, né, Júnior? E sente-se na obrigação de mudar. Mas eu não tiraria hoje o Alexandre do jogo. O Alexandre pode não ter tido, vamos dizer, uma atuação em termos de finalização, mas de movimentação, principalmente no primeiro tempo, ele foi importante para que o Flamengo tivesse tido a boa atuação nos primeiros 45. Tenta sair jogando o Flamengo lá pela direita. Marcada a falta sobre o Everton. Vai entrar, portanto, o Elton. O Elton jogou em vários times brasileiros, entre os mais importantes o Corinthians e o Vasco da Gama. E agora está aí no Flamengo o Elton, canhoto, centroavante. Vai sair o Alexandre. Para a entrada do Elton. O Alexandre recebe aí o reconhecimento de parte da torcida do Flamengo. Tem um aplauso lá, bacana para o Alexandre. Ele percorreu 7 km e 400 metros. Essa média alucinada de hoje em dia, em torno dos 10 km por jogador. Né? E o Cristóvão tem a possibilidade de colocar o Sobis ou o Walter, mas ainda não definiu mais uma substituição. Aí a chegada do Carlinhos, ele bota no meio. Chegou o Cáceres, dividida, a bola espirra. Vai saindo em lateral, que favorece o Fluminense. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats, para criaturas da noite. Diego Cavalho, um chutão lá para o ataque. Cícero tentou uma casquinha, mas a bola cai no Márcio Araújo. O Wallace lá para o Paulo Vitor. 24 para 25 minutos do segundo tempo no Maracanã. Um chutão do Paulo Vitor de canhotinha. Chegou Elton, tentou o desvio. A volta no meio, Cícero, Wagner, de primeira para o Fred, dominou no peito. Aí ficou sem condição de dar sequência à velocidade da saída do Wagner. Agora sim ele busca o Wagner recebe, tentou o passe no meio para o Cícero, chega bem o Cáceres. Foi quanto para o Paulo Vitor, vai sair jogando o Paulo Vitor. Cícero foi lá pressionar um pouquinho. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada de clássicos. Além de Sport e Coritiba, que também estão jogando. Olha, o Corinthians vira para cima do São Paulo, que ficou com um homem a menos, né? O expulso Álvaro Pereira e o peruano Guerreiro. Faz 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo. Um jogo alucinante lá no Itaquerão. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol de empate do Corinthians e a virada do Guerreiro, com o gol do Guerreiro. Conca tentou para o Bruno, muito forte, vai chegando o Chicão. Aí Paulo Vitor. Despachando lá, vai chegando para fazer o domínio o Gabriel. Gabriel para o Márcio Araújo. Adiantando, botando na direita agora para o Everton. Everton tem o Leonardo Moura perto dele. Tem o Mugni e o Elton pelo meio. Aí o Everton fez o levantamento. Vamos ver se a bola vai chegar ao Gabriel. Quem chegou foi o Bruno com o peito, ajeitou para o Conca. Recuperação do Wallace. Bota no chão. Trabalha com o Cáceres. Se enrolou um pouquinho, mas ajeitou agora para o Gabriel. Caindo agora pela ponta esquerda do Gabriel. Passe dele. Lá no centro, quem chega é o Rafinha. Intercepta quando a bola chegaria o Elton. É escanteio que favorece o time do Flamengo. Vai lá o Lucas Mugni para fazer a cobrança do escanteio. Você vê aí o Cáceres e o Wallace. O Elton conversando com os companheiros, tapando ali a boca para não ter leitura labial. Foi o Mugni, fez o levantamento, segunda trave, Cáceres. Cortou o Marlon, a bola voltou no Wallace. O Wallace para o Cáceres, a posição é boa do Cáceres. Errou o cruzamento, ou foi bloqueado na hora certa pelo Elivelton. Lateral que o próprio paraguaio se prepara para fazer a cobrança. Ele vai deixar agora
para o Gabriel. Chegará o Gabriel para cobrar o lateral. Devolução, recebe o Gabriel. De novo no Cáceres. Tentou fazer o cruzamento. Aí chega a Conca, toca de cabeça buscando o Fred. A bola caiu com o Rafinha, tentou o passe, era o Jean, tentou um passe mais à frente para o Cícero. E lateral de novo para o Flamengo. O jogo fica picado, a bola vai saindo sistematicamente, lateral e escanteio. É mais um lateral que favorece o rubro-negro. Daqui a pouco o Cristóvão vai mexer e não vai entrar nem o Sobis e nem o Walter. O Guilherme vai dizer pra gente já que mudança vai fazer o Cristóvão, que o Mugni recebe ali na linha de fundo. Tentou fazer o giro o Lucas Mugni. Lá no chão, o Bandeirinha estava pertinho do lance, mas o juiz marcou a falta. O Bandeirinha está entrando em campo, mas ele não levantou a bandeira não, Paulo César. Quem marcou a falta foi o Delson. Até porque se o assistente tivesse marcado, ele deveria ter levantado a bandeira para poder sinalizar. Vai mexer o Fluminense mesmo, vai entrar o Gustavo Scarpa, camisa 40, ele que é o jogador de meio campo, vai entrar no lugar do Wagner, camisa 10, que está saindo. Portanto, não é o Sobis quem vem, né? Porque o Fluminense já fez 2 alterações. O Gustavo Scarpa entra no lugar do Wagner, é a modificação que o Cristóvão faz, a última modificação que faz o Cristóvão. Olha a falta cobrada para o Flamengo, desvia na primeira trave, passa por todo mundo e vai saindo em escanteio. Cobrança do Mugni. E o escanteio, o Chicão levou as mãos ali ao rosto. E vai de novo na cobrança de escanteio. Everton agora para o Flamengo. Em levantamento do Everton. O Elton vai na primeira trave. Levantamento. A bola vai sobrar com o Gabriel. Clareou, tentou o chute para o gol. A bola voltou com o Lucas Mugni. Protege do lado direito. Ficou cercado. Com quem encostou pertinho. Mugni tentou o drible. De pé direito. Levantou. Saiu. Cavalieri, segundo andar, foi lá para ficar com ela. A frenética a bolinha. Está trabalhando na tarde do domingo. A média de gols do campeonato é de 2,1. Essa rodada está com 2,6 de média. Felipe Azevedo abre o placar para o Sport. 1 para o Sport, 0 para o Coritiba. O Sport vai ficando ali 1 ponto a menos que o Fluminense, em 7º. Recebeu o João Paulo, adiantou para o Mugni. Adiantou demais. Quem cortou foi o Rafinha. Everton. Um domínio, ele tentou se livrar da falta, mas justo está marcando a falta do Bruno em cima do Everton. E o Gustavo Scarpa está ali à beira do campo, prontinho para entrar. Veja aí o Gustavo Scarpa. Está usando um bigodinho diferente ali, o Gustavo Scarpa. Costeleta generosa. E o Wagner vai deixar o campo de jogo para a entrada do Gustavo Scarpa. O Flamengo tem uma falta ali pela esquerda, a entrada do Gustavo no lugar do Wagner, que percorreu praticamente 9 quilômetros com meia hora de bola rolando. A média dele, né, Luiz? Daí para cima, né? Impressionante mesmo. Corre demais, se entrega muito. O João Paulo vai na cobrança da falta. A gente tem o Chicão lá curtindo uma de atacante. O Wallace também. E vem cobrança do João Paulo. Levantamento. Subiu o Fred para cortar. Aí vai o Conca, João Paulo tentou o toque, a bola espirrada, cai no meio com o Jean. Ele devolve na direita, Conca faz o giro, sofreu a falta, o juiz está marcando. É a falta que favorece o Fluminense. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, seu craque merece um cuidado campeão. E como funciona a mente de um serial killer? Sexta, depois do Globo Repórter. Dupla identidade. Vai jogando o Fluminense, bola com o Marlon. 31 minutos do segundo tempo no Fla-Flu. Já os segundo e terceiro gols do Corinthians. Virada corintiana sobre o São Paulo, 3-2 para o Corinthians. O Corinthians vai chegando a 40 pontos, ou seja, essa vitória do Corinthians para o Fluminense, pensando em G4, por exemplo, não é um bom resultado para o Fluminense e para ninguém, né? Porque vai nivelando ainda mais pelo alto o último do G4. O Corinthians vai chegando a 40 pontos. O Fluminense é quinto com 36, por exemplo. Mas o Grêmio recebe a Chapecoense
Tem 36 o Grêmio, pode ir a 39 em caso de vitória. Leonardo Moura. Faz o giro. Trabalhou com o Gabriel, que tocou atrás ali no Márcio Araújo. Bota na esquerda para o João Paulo. Cortou o Jean. Aí o Bruno, dá um tapinha na frente. Chega o João Paulo. O Wallace para o Paulo Vitor. O Paulo Vitor fez o que dava. O Flamengo voltou a igualar o jogo, Luiz. O jogo agora é igual. Jogando bem, conseguiu pressionar mais o Flamengo e está melhor na partida agora. Vai, Conca. Ô, Cáceres. Essa aí você não precisa contar lá no Paraguai, não nas férias, né? Não precisa. Lateral que Bruno se prepara para fazer a cobrança. Aí chegando o Cícero. Com aquele cabeça, a bola chega no Mugni. Arrumou de peito, arrumou errado. Ela fica no Bruno. Botou na frente, João Paulo. De canhotinha, ele está jogando com o Everton. Pressionado pelo Conca. Marca forte agora. O Jean vai no corpo do Everton. É falta de cartão, Paulo César. Sem discussão. Ele abandona completamente a disputa da bola. Olha só por essa imagem. Vai direto no corpo do Everton. Cartão muito bem aplicado. Impressionante a evolução do Everton, né, Luiz Júnior? Conseguiu atingir realmente o nível de jogador que faz a diferença no time do Flamengo. Em alto nível, evolução física também. É um jogador leve, né, de velocidade. Hoje quem não faz uma boa partida é o Cícero, que vem normalmente fazendo, né, tendo uma regularidade muito grande. Está meio sumido. O Fluminense no segundo tempo subiu um pouco de produto, principalmente porque o Conca recuou, começou ele a organizar o jogo. Deveria ter o Cícero como parceiro nessa criação das jogadas. E o Cícero hoje não apareceu tanto no jogo. A gente vê na imagem que ele se transforma muito em atacante hoje, né? Eu gosto do Cícero quando ele vem de trás. Mais de trás. Talvez ele esteja se sacrificando mais nessa função tática, mas eu não acho que ele renda jogando mais à frente. Como chegando como elemento surpresa, ele é melhor. Olha o Carlinhos, que boa arrancada lá pela esquerda. E está marcada a falta sobre o Carlinhos. Carlinhos abre os braços. O Léo Moura também faz ponderações como capitão do Flamengo ali para o Delson. E a gente está revendo como chegou, fazendo a falta o Márcio Araújo em cima do Carlinhos. Carlinhos está voltando ao time do Fluminense depois de um período que uma contusão afastou dos campos. Faz uma boa partida do Carlinhos. 34 minutos e 40. Conca vai para a cobrança da falta. Assim nasceu o gol de empate no primeiro tempo, o gol do Fred. Elivelton, Marlon, Fred. Os jogadores do Fluminense se posicionam. O Conca ajeitou, saiu de lá, deixou a cobrança para o Jean. Jean vai para a bola agora. O Conca segue reclamando com o Cristóvão. E o Jean vai para a cobrança. Levantamento do Jean, Paulo Vitor tirou. Aí a bola vai voltar no Rafinha. Mas o Everton conseguiu tirar. Tentou botar na velocidade. Marcado pelo Gustavo Scarpa, que faz a falta. O juiz para o jogo e marca. Marcou lateral. Marcou falta não. Marcou limpa a chegada do Scarpa. E foi mesmo, né, Paulo César? Sim, ele tocou somente a bola. Bacana. Vai brigar João Paulo. Luiz. Chegou rasgando lá atrás o Marlon. Lateral que o Lucas Mugni se prepara para a cobrança. Fred Cáceres, o Wallace Cícero. Meus amigos, saindo faísca. Olha aí, olha lá o Cáceres. Que isso, Cáceres? Perdeu a compostura, rapaz. Quase esganou o Fred. Acho que o José Aldo desse jeito vai entrar, hein, rapaz? Vai... 41.666 presentes no Maracanã. Vai lá para a cobrança o Mugni, escanteio para o Flamengo. Se movimenta o Wallace, Chicão também. O levantamento, olha o Chicão. Está parado o jogo. Vamos aproveitar, vamos então à Arena Corinthians. Vamos lá, o clássico agitado de São Paulo. São Paulo vencia por 2-1, aconteceu um pênalti. E o Álvaro Pereira no Guerreiro. E foi expulso pelo Luiz Flávio de Oliveira. O Álvaro Pereira, que agora tem barba também. Ele não concorda e o Fábio Santos bateu. E mandou no cantinho, o Denis por pouco não agarrou. E aí o Guerreiro. Que tabela do Guerreiro. Que gol do Corinthians. Que gol. O Guerreiro
Olha, há uma outra expulsão lá no jogo de São Paulo. O Fábio Santos fez 2 gols, foi expulso. O Fábio Santos, que foi inclusive revelado no São Paulo, foi expulso porque deu uma entrada no Osvaldo. Agora, o Guerreiro, a tabelinha foi com o Danilo, né? A tabelinha, mas o Guerreiro é um jogador, ele não faz aquele monte de gols, né? O jogador que faz artilheiro do campeonato com 20 e tantos gols, mas ele ocupa as beiradas. Ele, com o Corinthians, com o Guerreiro em campo, é outro time. Lateral que favorece o Flamengo, 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo. Atlético e Cruzeiro está 2-2. O Vitória vai vencendo o Bahia por 2-1 na Fonte Nova. E Sport 1-0 no Curitiba. Márcio Araújo, Elton, arrumou para o Gabriel. Leonardo Moura passou pedido, rolou para o Léo Moura, bateu cruzado, segura firme Diego Cavalieri. Podia ter tocado um pouco mais à frente o Gabriel, né, Júnior? Talvez. O Léo chegaria com mais posicionamento para bater na bola. Ficou meio em cima dele agora, não saiu tão forte como ele gostaria. Totozinho do Fred para Chicão cortar. Vai chegando o Carlinhos. Houve um toque do Gabriel, está parando e marcando a falta. O toque do Gabriel. Fala, torcedor, você participa pela internet Globoesporte.com/futebol 2014. Curte o conteúdo exclusivo do Globoesporte.com e manda, por exemplo, um comentário, né? O Abelínio, de Santa Filomena, Pernambuco. O Fla-Flu é um dos maiores clássicos do Brasileirão. Poucos jogos têm tanta história e misticismo. Maravilha. Abelínio também ajudando a defender, a definir. Abenílio. Abenílio, né? Sai jogando pela direita o Flamengo. Recebeu o Gabriel. Elton foi para a boca do gol. Gabriel tentou o lance individual. Costurou. Foi para o fundo. Caiu. Levantou. Ficou com a posse de bola. Fica enlouquecido o torcedor. E o toque por último do Marlon. O Gabriel está reclamando de empurrão. Ele demorou, porque tinha o Elton e tinha o Mugni entrando pelo lado esquerdo aqui sem marcação. Por isso que a galera chiou. Cáceres. 39 minutos do segundo tempo. Está empatado o Fla-Flu. Os gols no primeiro tempo. O Flamengo fez 1-0 com o Eduardo da Silva machucado. E o Fluminense empatou com o Fred. Aí o Chicão. De novo no Wallace. Aí Márcio Araújo. Agora você citou essa troca, Luiz, entre o Chicão e o Wallace de posição. Isso não é normal no futebol, né, Júnior? Mas tem sido sistemático. É interessante que a gente pergunte depois ao Luxemburgo para saber, porque não é... pelo menos eu nunca vi durante toda a minha carreira, a não ser por contusão, por alguma... algum jogador de um lado sofrendo muito na marcação, o treinador até pode inverter, mas não é normal de se ver. Pode ser também em função até mesmo da questão dos atacantes adversários. Por exemplo, lá no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, na última quarta-feira, porque tinha mais velocidade pelo lado direito, ele inverteu. Colocou o Wallace, que é muito mais rápido do que o Chicão. Segunda bola murcha agora. A primeira não aprovou, agora o Chicão deu uma pisadinha e falou: ô, seu juiz, também não dá não. Aí vamos botar a bola em condições aí. Entrega primeiro pro juiz ali para dar uma checada. Só de apertar já dá para saber, Paulo César? Só de apertar. E o cara especialista para poder ajudar o árbitro é o goleiro. Antes de começar o jogo, joga a bola na mão do goleiro que ele te ajuda ali. Ah, é o goleiro que tem a manha? Sim, ele é o cara que tem a manha. Mas agora o quarto árbitro tem que trabalhar um pouquinho no vestiário e fazer a aferição, né? É, o quarto lá. Vamos trabalhar um bocadinho, né? Dá uma olhada, checa as bolas. Aí 7 bolas que ficam no entorno do campo. Olha, Jean e Everton, já está marcando a falta do Jean. E o Everton fica aí com as mãos na cabeça. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Vai jogando o Flamengo com o Cáceres. Finzinho de Fla-Flu. Cáceres para o Elton. Está marcado o impedimento. E a gente vai então agora para o Recife. O gol do Sport. Curitiba na Ilha do Retiro. Felipe Azevedo, rapaz. Infiltrou entre os dois uma bola na frente. Enfiada de bola bacana, 1-0 para o Sport. Faz grande campanha. Está chegando a 35 pontos o Sport. Curitiba está voltando para a zona do rebaixamento com essa derrota. E com o gol do Sport, quem saiu da zona do rebaixamento foi o Botafogo. Bola para o Mugni. Tentou escapar do Rafinha. O Mugni está reclamando de que foi puxado. É o Bruno, né? Está reclamando de que foi puxado pelo Bruno. Não, é o Rafinha mesmo. No início da jogada é o Rafinha. E o juiz está mostrando o cartão e a bolinha anunciou que tem gol. Cartão para o Rafinha.
O lance foi esse aí que nós mostramos. E o cartão foi bem aplicado? Bem aplicado porque o Flamengo saía no contra-ataque e o jogador apelou, acabou puxando o adversário ali pela camisa. O Delcio demorou um pouquinho para apitar, mas depois parou o jogo e aplicou corretamente o cartão. O clima ficou meio tenso ali, depois a bola foi jogada, o Elton quis tirar a bola do Marlon, o Marlon se invocou. E olha, o Atlético Mineiro faz 3-2 sobre o Cruzeiro. De novo o garoto Carlos, que é um jogador de beirada de campo, e fez o segundo dele no jogo. Uma jovem revelação do Atlético, joga de ponta esquerda o Carlos. Aqui 42. É a falta que favorece o Flamengo. Vai lá o João Paulo para a cobrança. Márcio Araújo também ali próximo da bola. O último cartão foi para o Rafinha, número 15 do Fluminense. Aí vai a cobrança de falta do João Paulo. Chicão, o Wallace, Elton, levantamento, subiu para fazer o corte. O Cícero, a bola voltou no Mugni. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Vai sair jogando aí o Diego Cavalieri. Fez um dia de muita chuva, muita garoa no Rio de Janeiro. Chegou até a fazer um friozinho para os pradões do Rio de Janeiro. É 21, 20 graus. E agora temos nuvens carregadas aqui nas redondezas do Maracanã. Na cidade inteira, por sinal. 3 minutos. Portanto, vamos a 48. Vai sair jogando aí o João Paulo. É direito, ele tenta passar lá no meio para o Gabriel. Chega Carlinhos. Aí o Wallace completa, bota lá para o Gabriel. Gabriel tentou botar na frente do Marlon. A bola voltou no Léo Moura. E insistiu com o Gabriel. Gabriel tentou o drible sobre o Carlinhos. E a falta do Carlinhos sobre o Gabriel. É o que está marcando o Barisson, né? Não, do outro lado é o Zé Antônio Chaves Franco, perdão. Amarelo para o Carlinhos. Sim, o assistente 2 é o José Antônio, que auxiliou muito bem o Delcio nessa jogada. E o Carlinhos, como já foi anunciado, recebeu o cartão amarelo. E o assistente leva o cartão também, para ajudar na anotação, para passar a informação para o árbitro, caso seja necessário. Leonardo Moura vai na cobrança da falta. Se movimenta o Mugni. Vai também o Cáceres, que é grandalhão. O Chicão tá lá, finzinho de Fla-Flu. Levantamento, Cavalieri. Saiu bonito e tirou. A bola voltou, sobrou. Gabriel girou, tentou bater pro gol. A bola espirra, vai o Elton, olha o Everton. Defendeu! Cavalieri. A chance do Flamengo no segundo tempo, né? Gabriel girou, bateu pro gol, bateu nele de novo. E aí cruzamento pro corte lá atrás do Carlinhos. A bola vai cair lá na direita com o Chicão. Tentou o cruzamento. Chega Carlinhos de novo, rasga, tira de lá. Luiz, eu elogiei muito o Everton, que eu falei que evoluiu muito. Melhorar um pouquinho na conclusão. Ele que... Ele deu um calcanhar agora pro Elton aí, rapaz. Chegou ele, Everton. Em vários jogos ele se apresenta bem nessas condições e tem que aproveitar e fazer o gol. Aí o Everton recebendo. Mugni se movimentou, Everton bateu meio cruzado, com força, cortou ele, Elton, perdeu conta, ele, Elton chega de bico, rasga, tira dali. Aí é aquela história, né? Bola pro mato, que o jogo é de gato. No caso do Fla-Flu, que foi pra história mesmo, é bola na Lagoa, no famoso Fla-Flu da Lagoa, Rodrigo de Freitas, há 100 anos. Bola tocada lá com o Gabriel. Tentou adiantar na direita, que bolão, Mugni, Léo Moura pedindo, Mugni levantou, subiu para fazer o corte lá atrás e tirar o Scarpa. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o Fluminense. O jogo entrou numa nostalgia, vamos a 48 aqui agora, nesses últimos 5 minutos ficou eletrizante de novo, Fla-Flu. Vai jogando aí o Everton, João Paulo. Estamos já nos acréscimos. João Paulo faz o levantamento. Vai subindo o Elton. Desviou de cabeça. O Cavalieri estava tão adiantado que mesmo sem querer, se ele acerta, poderia até fazer um gol ali, tipo sem querer, né? Olha, decisão do Campeonato Mundial de Vôlei. A seleção não foi feliz hoje. Perdeu para a Polônia. A segunda derrota para a Polônia por 3-1. É a 4ª decisão de Campeonato Mundial seguida. Mas não deu para conquistar o tetra. O Brasil vinha defendendo.